A ideia mais comum é ir para a escola, conseguir um emprego e guardar dinheiro para o longo prazo. Veja bem, por que você guardaria dinheiro enquanto estão imprimindo milhões de dólares? A diferença entre 1% e os 99% é enorme. Veja bem, não se trata apenas de dinheiro. É preciso dar um passo atrás e analisar o quadro geral. Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. As pessoas de classe média querem segurança. Elas querem um bom emprego e um salário fixo. E há uma pessoa rica. Todas elas estão dentro de nós. Só que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário pelo resto da vida. Não lhe ensinaram a ficar rico de verdade. Se você leu Pai Rico e Pai Pobre, você sabe que meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter em toda a sua vida. Ele me disse, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixava meu pai pobre louco, um funcionário público. Você tem que pagar as pessoas. Meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele apenas me disse, você não queria ser escravo do dinheiro. Portanto, como empresário, se eu falir, eu simplesmente abro outra empresa com os conhecimentos que tenho. Não preciso de um salário, não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, porque todos precisam de empreendedores. Portanto, os empreendedores, não tanto os negócios, mas os empreendedores, na verdade, a mentalidade, o conjunto de habilidades deles. Todo lugar precisa disso. Veja bem, as pequenas empresas não operam do mesmo jeito que as grandes empresas. O empreendedor é, em primeiro lugar, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo se você é um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes e os conjuntos de habilidades também são diferentes. Se você pudesse dizer algo para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar esse salto de fé para se tornar um, o que você diria para essa pessoa? Bem, vou lhe contar a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último pagamento. Ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para a Xerox. E meu chefe me deu o meu último cheque. Não era um cheque de pagamento, era um cheque bônus. Acho que era cerca de 30 mil dólares. Então eu recebi o cheque e pensei, puxa, entende o que eu quero dizer? Fiquei animado, mas perturbado. Então outro cara veio até mim. O nome dele era John. John me disse, você vai voltar. E eu perguntei, por quê? E ele disse, porque você vai fracassar. Isso que ele tinha dito pra mim foi a coisa que ele mesmo tinha feito. Ele saiu da Xerox fracassado e voltou. E então eu disse, olha cara, você fracassou e voltou, mas se eu fracassar, nunca mais voltarei. Isso é uma atitude. Entende o que eu quero dizer? Se você disser, bem, se eu fracassar, voltarei para a casa dos meus pais e tudo ficará bem. É isso que você fará. Portanto, se você fracassar, é responsabilidade sua se reerguer. Foi aí que me tornei um empreendedor realmente. Fiquei sem dinheiro por anos, mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem esse salário, você fica faminto, mais esperto e isso é um teste para o seu caráter. E para saber se você consegue se reinventar e se inovar cada vez mais todos os dias. Isso te coloca um desafio. Você se tornará um bandido ou desonesto por isso? Ou você se tornará um ser humano melhor. Então, na verdade, esse é o benefício de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Portanto, é preciso sempre olhar para o panorama geral. Muitas pessoas olham para o bem, o que vai acontecer comigo se eu começar. Quando você olha para o quadro geral, você também sabe que quando algo ruim acontece, algo de bom vai acontecer também. Mas você precisa se preparar para o que vem. Se você acha que os próximos 20 anos serão iguais aos últimos, você vai se dar mal. Quando você e eu vamos para o supermercado e compramos uma caixa de leite, por exemplo, sempre verificamos a data de validade, não é mesmo? Mas a maioria das pessoas não verifica as datas de validade em seus cérebros. Em vez de me livrar das dívidas, eu me endivido. Sim, acabei de refinanciar uma dívida de 300 milhões. Passei de 5% para 2,5% de juros. Ganhei uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro, porque meu custo para gerar mais dinheiro diminui. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem saia das dívidas, eu digo aprenda a ganhar dinheiro com as suas dívidas. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi:
vá para a primeira escola aprender a investir em imóveis. Não se tratava de imóveis, mas de como usar as dívidas e os impostos. A dívida e os impostos são o que tornam os ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobre. Portanto, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados e não sabem o porquê. Os médicos estão sendo enganados? Sim, um dia meu médico chegou e falou assim pra mim. Ele estava feliz. Ele falava: adivinha só, finalmente cheguei a $1 milhão. E eu disse: incrível, olha quanto você paga de impostos. E ele falou: 700 mil em impostos. Portanto, seu lucro líquido foi cerca de 300 mil. Isso não é ruim, mas quando eu ganho $1 milhão, fico com $1 milhão. E a razão é que eu não ganhei isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalhar para ganhar dinheiro, você é tributado por isso. A lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios, adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e o quanto devo pagar de impostos. Como sou empresário e também investidor em imóveis, pago pouquíssimos impostos. Portanto, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Portanto, coloco $1 milhão em imóveis e recebo 4 milhões do banco. Por isso que eu adoro os bancos. Mas os bancos estão ferrando com todo mundo. É terrível, mas é bom para mim.